quando eu era mais jovem. Como é que acontece esse processo criativo com você? O meu método de criação é o que eu chamo de coxa de retalhos. Eu já escrevi sobre isso na minha literatura, porque eu acabei escrevendo mais próximo do que poesia. Raramente vem um poema inteiro, ou um mini conto, ou uma mini crônica. Sempre vem aos pedaços, pequenas intuições aqui e ali, eu vou costurando, lá na frente eu fecho. Eu sou mais da ideia do que da estética, mas não de uma forma unilateral e dicotômica. Eu tenho que estar sempre consciente disso, porque se eu não estiver consciente da importância do jogo dialético das duas, eu posso cair em estado mental dicotômico, unilateral, e passar a ver só a ideia e descartar completamente a estética. Esse é um estado psicológico perigoso. Agora, essa parte lexical, semântica, ela tem a sua importância. Você precisa estar de olho na carga simbólica de cada palavra, né? Como vai costurá-la dentro da sua literatura, como você vai concatenar, fazer o ritmo, como cada palavra se encaixa dentro disso. Tudo isso é importante e é muito importante. Agora, a meu ver, é uma importância secundária. É muito complicado você ter 50 ou mais escritores dos quais você gosta e você ter que escolher 5 desses 50. É muito complicado. Mas eu escolho e digo quem são. Eu digo 5. Ginsberg, Fernando Pessoa, Bandeira, Braulio Tavares e Juarez Correia. Eu digo 5, eu digo os meus 5. Sempre tivesse facilidade para recitação? Facilidade não, porque recitar bem é uma arte difícil. Recitar bem mesmo, né? Juntar intuição, memória, concatenação, ritmo, fecho. Juntar tudo isso na hora que você está recitando é uma arte difícil. Eu demorei um certo tempo, né? Mais ou menos uma década, para chegar nesse nível, né, de recitação que eu cheguei, né? E passei a recitar a partir da década de 90, né? Então é todo um trabalho, porque não é só trabalho especificamente literário não, tem a parte teatral também, tem a parte psicológica, porque você não recita bem se você não trabalhar bem o lado psicológico, principalmente o inconsciente, né? Tem a parte de memória também, porque você tem que memorizar bem, né? Tem os aspectos mais importantes, né, do poema, que você tem que fazer certas ênfases. Então, uma série de coisas que estão, né, acontecendo ali, naquele momento. Como foi aquele momento que dissesse assim, nossa, eu tenho um jeito para literatura? Rapaz, no meu caso, foi traumático pra caramba, né? Porque eu nasci com esse karma e esses genes, né? E reprimi, né, até os 23, 24 anos, mais ou menos. E aí ela veio do inconsciente, explodiu e provocou um surto, né? E foi um surto grande. Eu fiquei razoavelmente incapacitado de trabalhar o lado mais racional, administrativo, por assim dizer, né? Durante um tempo, só fui retomar essa capacidade depois de alguns anos de trabalho psicológico, né? Então aí eu deixo o curso de agronomia e viro escritor. Agora essa coisa de ter certeza de que eu sou escritor, que eu sou poeta, perfeito, para isso é um processo, né? É um processo, até você chegar ao ponto de você pensar, né, dentro de você mesmo e ter certeza que você foi feito para ser escritor, poeta, que você tem uma missão pessoal em relação a isso, aí demora, é um processo, né? Em 83, 84, que eu escrevi meu primeiro livro mimeografado, né? Mas depois tem um processo, das antigas, 83, 84, né? Maria, mimeografado, tudo mimeografado e tem mais. Em extensio comum, não foi extensio eletrônico, não foi extensio comum, né? A ilustração da capa foi feita a bico de prego, no extensio comum, no extensio eletrônico. Então é o processo que faz com que você não só se retrabalhe psicologicamente, mas tenha a certeza de que você foi feito para aquilo ali, atividade, pra né? aquela atividade ali. Nesse período todo, já pensasse parar de escrever?
desiludido. Eu já pensei em parar de escrever Dizer várias assim, vezes, eu mas não tem como parar, eu não vou mais e eu vou deixar isso pra parar lá. não, brother. Deixa Quem tem rolar, essa chama fazer mais interna, um aqui. quem tem essa chama interna, quem tem esse fogo interior, não tem como parar não. Não tem como parar não. Para aqui, volta para ali, volta de novo, não tem como parar não. O fogo interno está sempre ali, a chama interna está sempre ali, enchendo o saco, pedindo para escrever. Você tem ideia, eu tenho uma colega de trabalho que ela fez o curso de letras, fez após em letras, mas ela só escreveu a graduação, né, a especialização e o mestrado. 3 livros finos sobre o mesmo assunto, não escreveu mais nada além disso. Na sala de aula ela é uma grande professora de letras. Na parte administrativa é uma senhora secretária do departamento de letras, mas ela não foi feita para ser escritora, ela foi feita para ser professora e gerente administrativa. Já um doido como eu, tem esse fogo interior, essa chama interna, não tem para onde correr não, tem que escrever mesmo, porque se não escrever é pior, né? É pior. Tem que fazer a catarse. Você acha que a literatura tem uma função social? Rapaz, não é que a literatura tem que ter obrigatoriamente uma função social, sabe, brother? Não é uma obrigação, né? Não pode ser colocado como uma obrigação. Mas se a literatura assumisse uma função social, para mim seria ótimo, sabe? Eu tenho feito isso na minha literatura. A minha literatura é uma literatura com função social. Eu faço muito a crítica ideológica, a crítica social, a crítica existencial, etc. Né? Então a minha literatura é uma literatura com função social. Agora, eu não posso ficar obcecado com essa coisa de que a literatura tem que ter uma obrigação social. Não pode ser uma obrigação. A literatura pode fazer experimentação formal. Se ela quiser fazer experimentação formal, ela faz só experimentação formal. Não faz função social, tudo bem. Agora a minha literatura eu faço questão de que tenha uma função social. Eu não gosto de arte sem ter o crítico, seja crítica social, seja crítica existencial, seja que espécie de crítica for. Eu não gosto de arte sem ter o crítico. Agora, eu não posso estar nessa postura unilateral e dicotômica de achar que a arte tem que ter a obrigação de ter função social. Se a arte quiser fazer só experimentação formal, ela faz. Faça, né? Aí é com ela. Que nem você está falando, então quer dizer, vai depender do autor, é isso? Vai depender do autor, da decisão dele. Eu não posso impor o meu gosto pessoal. Nunca pensei em impor o meu gosto pessoal para a coletividade, inclusive em relação à herança regional, né? Porque a herança regional, ela teve um processo, né? Uma trajetória em que ela foi cada vez mais se afastando da crítica social, da crítica existencial, né? Da crítica ideológica, etc. Né? Esse problema também é um problema com a herança regional. Agora, eu não posso querer que a herança regional tenha a obrigação de fazer essa crítica. Agora, se ela fizer, se é ótimo para mim. Se ela fizer, ela vai evoluir, tá certo? Ela vai melhorar, ela vai se aperfeiçoar. Agora, se ela não quiser fazer, não faça. Eu não estou pregando desqualificação da herança regional, não estou pregando dissolução da identidade ética, não, irmão. Eu estou apenas pedindo desesperadamente que ela acrescente um teor crítico lá. Essa coisa de juntar o lado existencial com o lado político. Né? Que foi uma coisa que os escritores independentes, os poetas marginais sempre fizeram. A herança regional não quis fazer no seu processo, na sua trajetória, tudo bem, a herança acadêmica também não fez. Então essa contribuição que a gente deixou, né, nesse esforço de juntar o lado existencial com o lado político, né, a meu ver, é uma herança importante porque tanto a herança regional como a herança acadêmica podem beber um pouco na gente e levar um pouco para a coxa de retalhos deles. Cada um faz a sua coxa de retalhos. O que esperar já das pessoas mesmo que já fazem um trabalho? O que a gente, né, o que você espera, assim, uma perspectiva sua nesse sentido? O que eu mais espero, o que eu mais tenho esperança é que não sejam excessivamente dicotômicos, né? Que não sejam excessivamente unilaterais. No caminho do meio, nas sínteses do caminho do meio, ao invés de ficar no extremo ou no outro extremo, ou o extremo acadêmico ou o extremo marginal, ou o extremo regional ou o extremo contracultural, ou o extremo da arte ou o extremo da vida. Eu tenho 36 poemas decorados, sabe? Metade meu e metade de outros poetas. Então, para escolher um deles é complicado. É complicado, mesmo que seja meu. Mas eu poderia escolher um e fazer um trecho aqui. É um meu chamado Principado. Diz assim: senhores da morte,
trazendo para os vossos poderes e superlucros os trapos de uma comprovadamente desvalorizada anti-arte neopolitizada. Toma, toma, leva o melhor de mim a preço de banana. Os melhores pedaços do meu mana para as tuas putas de luxo exibirem nas feiras e clubes como troféus. Meus caros senhores mortíferos, promovam um banho de penúrias e desgraças como nunca foi visto nesse lugar. E depois ajoelhem-se e rezem ladinos sobre as lápides de todas as mortes. Morte econômica, morte ambiental, morte social, eliminação física, morte cultural, morte epistêmica, morte espiritual, morte, morte, morte.